Nós seguimos com a pauta do programa para conversar agora com o presidente do IP Saúde, presidente Paulo Afonso Oppermann. Bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia, Andressa. Nossa satisfação em receber contato de vocês e o nosso bom dia para toda a comunidade rio-grandense e especialmente aos nossos segurados, servidores do Sistema Público de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, há um ano se enfrentava um imbróglio aí em relação ao convênio com hospitais aqui do Rio Grande do Sul e agora foi assinado um acordo. Eu peço que o senhor explique exatamente o que diz esse acordo, quais são as atribuições do IP, o que muda, especialmente para o segurado a partir de agora. Olha, o segurado esteve todo o tempo desse entendimento protegido nos seus direitos assistenciais, né? Em nenhum momento os hospitais que litigaram, no bom sentido, né, com o IP, deixaram de atender os nossos segurados. A gente cuidou muito disso e fomos apoiados nesse cuidado por várias entidades associativistas, né? Especialmente a União Gaúcha dos Servidores, FESERS, o CEPERS, enfim. Então, é preciso deixar isso claro, em nenhum momento os nossos segurados ficaram a descoberto nas proteções que o IP se propõe a dar. A dificuldade de entendimento surgiu do lançamento de medidas chamadas instruções normativas que procuraram, por determinação, inclusive dos órgãos internos de controle, a buscar uma forma de remuneração dos serviços que fosse aprovada pelos órgãos internos. Aqui eu estou falando na CAGE, que é a Controladoria, a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Contas, enfim, naquele momento se impunha que houvesse um método de financiamento, um modelo de financiamento dos serviços prestados que, sobretudo, em última análise, garantisse o atendimento ao segurado, garantisse a perenidade do Instituto, porque com o custo descontrolado, isso estava nos preocupando, e a necessidade de nos adequarmos ao orçamento que o IP tem, que é um orçamento respeitável do ponto de vista dos órgãos de governo, mas que tem encargos muito grandes. Nós estamos falando aqui de 870 mil pessoas, vidas, né? Estamos falando de 242 hospitais, não são só os 15 litigantes, são vários outros, em torno de 50 pronto-atendimentos pelo Estado, em torno de 600 áreas de laboratório e de diagnóstico por imagem, enfim, são grandezas que precisam um cuidado muito atento, sob pena de prejudicar a viabilidade financeira e, portanto, a existência do IP Saúde. Presidente, bom dia. O governo anunciou na sexta-feira o chamado programa Agora Tem Especialistas, que nada mais é do que uma mudança em alguns pontos em relação ao programa que este próprio governo havia lançado, que é o Mais Acesso a Especialistas, né? E esse convênio, ele vai prever agora um aumento de participação do governo federal nos estados e municípios, aumentando o horário de atendimento, e também uma parceria com a iniciativa privada, né, dos hospitais que têm débitos tributários com a União e passam a atender também pelo SUS. Eu queria que, de maneira geral, o senhor nos fizesse uma avaliação de quem é operador na área de saúde, de como esse programa do governo pode, de fato,
melhorar o acesso ou não a especialistas pelo Sistema Único de Saúde? Matheus, eu vou te pedir a devida vênia para não me aprofundar nessa questão, porque o governo do Estado e a área de saúde pública são diferentes da natureza do IP Saúde. É preciso entender isso, né? O IP Saúde nasceu da cisão administrativa, né, dos dois institutos que constituíam o IPERGS, que é o IPPrev e o IP Saúde. Portanto, o IP Saúde cuida da saúde dos segurados do IP Saúde, esses 860 mil pessoas. Já o programa de saúde pública, na área citada de especialista, está voltado à população em geral, até onde eu sei. E nós, no IP de Saúde, não temos nenhuma ingerência sobre isso. Então, eu seria temerário eu entrar nessa análise de um assunto que a gente, inclusive, não domina, porque ainda que a gente tenha uma responsabilidade secundária em relação à saúde do Estado do Rio Grande do Sul, isso se limita ao fato de que o IP Saúde, pelas suas ações de prevenção, de tratamento propriamente dito, ele acaba movimentando a roda da economia da saúde. Estou falando aqui de laboratórios, hospitais, clínicas e serviços, complementarmente à atuação da Secretaria da Saúde. Mas o que eu preciso te dizer, a ti e à população do Rio Grande do Sul, que são grandezas diferentes. A Secretaria da Saúde, com a brilhante condução da secretária Arita, cuida da saúde pública e não dos segurados propriamente ditos do IP Saúde. Então, é claro que os investimentos que o IP Saúde faz nessa rede assistencial, nessa máquina da saúde, acabam por viabilizar, inclusive economicamente, esses prestadores que também prestam serviço ao IP. Porém, os orçamentos são absolutamente diferentes. São até semelhantes em quantitativo, mas de natureza diferente. O financiamento do IP Saúde provém do salário dos servidores, em conjunto, paritariamente, com o percentual que o governo do Estado do Rio Grande do Sul aporta no Fundo de Assistência à Saúde, que é o fundo orçamentário que garante as operações de saúde do IP. Portanto, são diferentes. Eles até se interagem, mas são de origem diferente, de natureza diferente e de gestão diferente. Não sei se eu pude explicar. Bom, em relação à Santa Casa, que não fechou esse acordo, e tem até ouvinte mandando mensagem aqui, perguntando o que muda. Tem ouvinte dizendo o seguinte: estou precisando de um procedimento na Santa Casa que, segundo o IP, está demorando mais de 40 dias, isso para tratamento de câncer. Não existe possibilidade de diminuir esse prazo? É o Fernando Nunes que manda essa pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Primeiro, em relação à Santa Casa, não houve encerramento das negociações, né? A Santa Casa não concordou e não aderiu, mas as negociações e a aproximação nunca deixaram de existir, né? Então, nós temos assim muita segurança e confiança que isso logo em breve teremos aí a adesão da Santa Casa. A gente não é preciso analisar os casos pontuais, como o do caro ouvinte que se manifesta, de forma pontual também, porque o tratamento oncológico prevê uma série de circunstâncias de planejamento, de cálculos de medicamentos, que são tratados caso a caso em cima de protocolos que nós estabelecemos ao longo dos últimos 2 anos, por patologia e por esquema terapêutico.
Então, e outra coisa que é culturalmente importante deixar claro é que cada patologia tem um protocolo a ser observado. Mas nesse caso aqui, 40 dias para autorizar um procedimento, não, né? Não, está errado. Nós temos que ver o caso especificamente. Tá. Não é essa a prática, né? A nossa prática nos casos eletivos não oncológicos é de 21 dias, são padrões internacionais. E o tratamento oncológico é de 3 a 5 dias o nosso parâmetro. Por isso que é necessário analisar especificamente esse caso. Vou mandar aí para a sua assessoria o número desse ouvinte. Pode mandar. Outra coisa sobre isso é que é preciso diferenciar a necessidade, a indicação, a força que todo mundo faz para um diagnóstico precoce da patologia oncológica, mas isso é diferente, isso não significa urgência de tratamento, porque o protocolo nosso pressupõe esse período que eu falei de 3 a 5 dias para início do tratamento. Então, a urgência aí é relativa, não significa que, olha, tem o diagnóstico, já vou para o hospital agora para fazer. Não, tem esse período de 3 a 5 dias que não prejudica o paciente. Tá, eu estou um pouquinho assustada com as mensagens que chegam aqui, ó. Gostaria de perguntar para o presidente do IP, o médico cirurgião do joelho pediu R$10 mil por uma cirurgia, sendo que a cirurgia é pelo IP. Tem outro ouvinte dizendo aqui, gostaria de fazer uma pergunta, se é legal os médicos segurados do IP cobrarem além da taxa mais um valor de R$150 por consulta. Não, são distorções, são ilegalidades que nós não admitimos, não fazem parte do regramento dos credenciados, e nós pedimos que todos os casos de irregularidades sejam nos apontados para que nós possamos dar o tratamento adequado em comissões específicas que nós temos aqui dentro do IP, especialmente a comissão processante que analisa todos esses casos de distorção a partir do recebimento das informações. Qual é o canal? Porque tem algumas mensagens aqui, o que é bastante preocupante, né? Algumas mensagens de cobrança por fora. Nós não compactuamos com isso. O canal é a ouvidoria, o site e o nosso cartão digital, que também tem condições de obter os registros. Tá. A informação precisa ser minimamente subsidiada para que a gente possa cumprir os ritos administrativos. Mas o IP não compactua com isso. Nós estamos agora iniciando um processo de credenciamento de toda a rede através da orientação da lei, que substituiu a Lei 8666 das licitações, através de um decreto do governador do fim do ano passado e de uma instrução normativa interna nossa. Então, é uma irregularidade que a gente sabe que existe, mas que trata como ela é. Olha, tem um monte de mensagem aqui sobre isso. Sim. Giane, a tua pergunta também é nesse sentido, né? Isso, presidente. Quando o senhor assumiu o cargo, eu coloquei essa situação para o senhor, porque ela não é de hoje, né? Há anos que temos esses relatos de cobranças extras que são feitas dos pacientes. Na ocasião, o senhor disse que esse e outros problemas seriam tratados, até citou a contratação de uma auditoria externa. Avançou essa investigação sobre isso? E como é um problema antigo, o que está sendo feito com os profissionais, com as instituições que fazem essa cobrança extra que os nossos ouvintes estão reforçando agora? Nós temos uma série um escalonamento de atitudes administrativas e punitivas, desde a advertência até o descredenciamento. Mas é um fenômeno que muitas vezes o nosso segurado não apresenta a queixa, Tiago. E aí nós dependemos de uma formalização da queixa para poder agir. Então, mas estamos agindo, a consultoria está aqui dentro. É que a gente está falando de 860 mil pessoas
um movimento de 18 milhões de atos médicos ao ano e, naturalmente, os erros acontecem, quer seja no prestador, quer seja no próprio IP. Mas nós estamos nessa posição firme, buscando o apoio das entidades médicas no sentido de coibir esse fato. Olha, tem muita mensagem aqui, presidente, de gente dizendo que, assim, é assustador o que tem de mensagem, tá? Mas tem também, já fiz reclamações na ouvidoria e nada foi feito. Eu preciso ter pontualmente, caso a caso, para poder responder, mas genericamente, do ponto de vista administrativo, é essa a colocação. Não admitimos, estamos agindo em todos os casos que chegam. Isso é mais frequente nas cidades do interior, onde tem poucos ou nenhum médico credenciado, e nós estamos tomando atitude, não só punitivas, mas também administrativas. Por exemplo, em cidades onde nós temos carência de médicos credenciados, estamos admitindo que mesmo médicos não credenciados, vinculados ao hospital da cidade, que atendem por dentro do chamado contrato global, que é o contrato em que o hospital recebe o pagamento e repassa para os médicos, nós estamos admitindo que médicos não credenciados atendam por dentro do contrato com o hospital. Então, estamos fazendo esse recredenciamento geral para todos os médicos, clínicos, hospitais, todos os players da operação de saúde. Mas sabemos que isso existe. Aqui no Instituto de Cardiologia, por exemplo, nós refizemos o contrato de maneira que está plasmado no contrato a proibição de cobranças adicionais. E tem funcionado, não temos tido queixas de lá. Pretendemos estender esse modelo quando for possível. Lhe agradeço, presidente do IP, conversando conosco nessa manhã, Paulo Afonso Oppermann. Depois do intervalo vou ler algumas das mensagens, porque são muitas que chegam aqui, está mexendo com os nossos ouvintes, sobre lugares em que o médico atendia, agora não se tem mais especialista por causa desse repasse do IP, pessoas que fizeram os seus registros na ouvidoria e que não receberam retorno, enfim, daqui a pouquinho vou ler algumas dessas mensagens que chegavam enquanto a gente conversava com o presidente. 9h01 já, nós voltamos em seguida, depois do Notícia na Hora Certa.